Milagre Eucarístico, a história de Lanciano. Olá, meu irmão e minha irmã, eu me chamo Leandro Ferreira e esse é o canal O Ferreira Católico. Você já imaginou estar participando de uma missa e diante dos seus olhos a hóstia se transformar em carne? Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu há mais de 1000 anos em Lanciano, uma pequena cidade da Itália. E o mais impressionante, as relíquias desse milagre permanecem preservadas até hoje. Mais que um acontecimento extraordinário, essa é uma história sobre dúvidas, sobre fé e sobre um Deus que escolheu responder ao coração de um sacerdote que já não conseguia acreditar. Então permanece comigo até o final do vídeo, porque essa história pode mudar completamente a forma como você olha para a Santa Missa. Voltamos então aproximadamente ao século VIII, na pequena cidade de Lanciano, onde vivia um sacerdote cujo nome nunca foi registrado pela história. Talvez porque Deus não quisesse que o protagonista fosse um homem, mas sim a Eucaristia. Esse sacerdote era conhecido por sua dedicação, rezava, celebrava, servia a igreja, mas havia um segredo que consumia o seu coração. Ele tinha dúvidas. Dúvidas profundas sobre aquilo que celebrava todos os dias. Será que, depois da consagração, aquele pão realmente se tornava o corpo de Cristo? Será que o vinho realmente se transformava em seu sangue? Imagina o peso dessa situação. Celebrar diariamente o maior mistério da fé, enquanto por dentro a razão luta contra o coração. E talvez isso seja o que torna essa história tão próxima de nós. Porque quem nunca teve dúvidas? Quem nunca pediu a Deus um sinal? Quem nunca perguntou em silêncio: Senhor, o Senhor realmente está aqui? A tradição conta que durante a celebração da Santa Missa, no momento da consagração, enquanto ele pronunciava "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue", naquele instante o extraordinário aconteceu. A hóstia começou a mudar de aparência, ela já não parecia pão, era carne, carne verdadeira. Ao olhar para o cálice, o vinho já não era vinho, em seu lugar, sangue. Imagina o silêncio daquela igreja. O sacerdote ficou imóvel, sem conseguir pronunciar uma palavra. As mãos tremiam, os olhos se enchiam de lágrimas, porque Deus havia respondido justamente a dúvida que ele escondia dentro de si. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas dessa história. Deus não humilhou aquele sacerdote por duvidar. Pelo contrário, respondeu à sua fraqueza com misericórdia. Rapidamente, toda a cidade tomou conhecimento do acontecido. Pessoas começaram a viajar quilômetros para ver aquelas relíquias. Séculos passaram, mas aquelas relíquias permaneceram intactas, expostas em estado natural. Ainda assim, se conservaram. E ainda hoje podem ser visitadas em Lanciano. Agora vem a parte que mais impressiona. Em 1970, a igreja autorizou uma investigação científica. É importante dizer que, quando esse tipo de investigação ou estudo acontece, a igreja não interfere. A ciência investigou. A ciência investigou, inclusive, a vida do padre e todo o convento onde isso aconteceu. A igreja entrega isso para a ciência. Nada fica sob custódia da igreja. O responsável foi o médico italiano Odoardo Linoli, especialista em anatomia patológica. E em 4 de março de 1970, os pesquisadores publicaram o relatório contendo os resultados das análises. A carne é carne verdadeira. Se tratava de um tecido do coração humano, mais especificamente do miocárdio, o músculo responsável pelos batimentos cardíacos. Como não se emocionar com esse detalhe? Justamente o coração. Mas havia ainda outra descoberta. O sangue encontrado nas relíquias era sangue humano, do tipo AB. Coincidência extraordinária, é o mesmo tipo sanguíneo encontrado no Santo Sudário de Turim. É impossível negar que esses fatos despertam profunda reflexão, pois trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva, como se tivessem sido tiradas no mesmo dia.
E antes mesmo de redigirem um documento sobre o resultado das pesquisas, os pesquisadores Linole e Bertelli enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos: Et verbum caro facto est. E o verbo se fez carne. A ciência estava dando uma resposta segura e definitiva a respeito da autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. Talvez o maior milagre de Lanciano nem tenha sido a transformação do pão em carne. Talvez tenha sido a transformação daquele sacerdote. Um homem que saiu da dúvida para uma fé inabalável. Isso nos faz pensar quantas vezes buscamos sinais extraordinários, enquanto o maior milagre acontece diariamente diante dos nossos olhos, em cada altar do mundo, a cada santa missa. Cristo continua oferecendo o seu corpo e seu sangue, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando nossa fé vacila. Porque a presença de Jesus na Eucaristia não depende da intensidade da nossa fé, ela depende da fidelidade da promessa de Cristo. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia o milagre eucarístico de Lanciano? Acredita que milagres como esse fortalecem a fé das pessoas? Escreva sua opinião nos comentários. Se este vídeo ajudou você a conhecer um pouco mais sobre a riqueza da nossa fé, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que precisa saber um pouco mais sobre a beleza da Eucaristia. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.